Olá, amigos do Grande Axé. Bem-vindos a mais um Conversando Com. Hoje, no Ilê de Xangoganju, Iemanjá Rossi, para conversar com o pai Abel de Iemanjá. Pai Abel, primeiro, parabéns pela casa, muito bonita, parabéns mesmo. E obrigado pela recepção que ele vai. Boa tarde, eu que agradeço a visita de vocês. Para mim é um prazer receber o senhor na minha casa, nossa casa, aliás. Pai Abel, vamos contar para os nossos amigos quem é pai Abel de Iemanjá? Bom, vou começar a contar um pouquinho da onde eu vim, né? Eu conheci a religião aos 12 anos de idade por um problema de saúde, onde a minha mãe me levou na casa de um senhor aqui em Gravataí. Hoje ele já é falecido. E lá eu fiquei conhecendo a religião, mas só tinha Umbanda e Quimbanda, né? E a partir dali eu comecei a gostar, né? Me chamou muita atenção, eu já era muito novo, mas a minha família... Nenhum da minha família é da nossa religião, né? Mas por uma necessidade a minha mãe acabou me levando. E a partir dali eu comecei a seguir, comecei a frequentar na assistência, né? Porque eu peguei um amor, né? Pelaquela necessidade que eu tive e ele me ajudou naquele momento. E ali eu dei seguimento, né? Depois de um tempo eu entrei para a corrente, né? E o primeiro passo que eu tomei foi na Quimbanda. Foi muito estranho porque eu era muito novo, mas aos 13 anos, né, quem chegou primeiro foi o meu Exu, né, aos 13 anos. Eu sei, Marabô. Sem entender exatamente o que estava acontecendo, muito novo, né, recém conhecendo, ele foi o primeiro Exu que chegou e ali acabei gostando mais ainda, né. Todo sábado tinha sessão, eu era o primeiro a chegar, porque eu não via a hora de chegar todo aquele sábado lá. E ali eu dei o seguimento, né? Por ali eu fiquei bastante tempo, mas este senhor, no meio de tudo isso, veio falecer, né? E a filha carnal dele assumiu a casa, e eu ainda continuei um bom tempo com ela, né, na casa. E onde ela me ajudou muito naquele momento. Mas a partir dali eu tomei um outro rumo, né? Fui a uma casa que não tinha só nação e Umbanda, mas como tinha Quimbanda também, nação, que era o que eu precisava, o que eu queria, né? E ali eu comecei a conhecer a nação, onde eu fiz a minha primeira obrigação, né? Como eu costumo dizer, Xangô faz muita parte da minha vida, né? Porque quando eu conheci a nação, pela necessidade que eu tive naquele momento, eu costumo dizer assim, foi Xangô quem me segurou, né? Por um bom tempo. Passei por esta casa, mas a minha Umbanda e a Quimbanda eu dei seguimento na casa do Pai Paulo, da Bom Jesus, Pai Paulo do Ogum, lá da Bom Jesus, aonde ele fez a minha Umbanda, me cacicou meu caboclo, né? Aprontou meus Exus, e inclusive abriu a minha casa para Umbanda e Exu, né? Para Umbanda e Quimbanda, que foi aonde por um bom tempo eu segui, né? Já tendo filhos de Umbanda, né? Os seguidores na Quimbanda, por um bom tempo. Passou-se os tempos, um bom longo tempo, né? Passei por algumas outras casas, né, onde eu tive bastante aprendizado, né? Eu costumo sempre dizer que sempre as pessoas vêm e a gente procura, aliás, como filho, a gente é quem procura uma ajuda, né? Onde essas pessoas agregaram muito na minha vida, me ajudaram no momento que eu mais precisei. Mas para poder resumir um pouco, a partir deste momento, eu acabei encontrando o Pai Delmar, né? Foi um senhor que me ajudou, um senhor que me recebeu de braços abertos na casa dele, aonde foi a primeira pessoa que assentou a minha mãe, né? Onde a minha mãe foi para vasilha e alguns orixás, né? Ali com ele eu permaneci um bom tempo, né?
me ajudou, me auxiliou, eu aprendi, né? Mas seguimos dali, neste meio caminho, encontrei a mãe Ana, né? A essa pessoa, sim. Esta pessoa acabou me ajudando muito. Foi uma mãe maravilhosa na minha vida, onde trouxe um grande axé para minha vida, no momento que eu mais precisei. Foi ela quem completou a minha África, a África da Mãe Iemanjá. Foi ela quem abriu a minha casa, né? Que trouxe os orixás para minha casa. E ali eu segui um tempo com ela, né? Você está falando da Mãe Ana de Oxalá. De Oxalá, Velerum. Algarve. Exatamente, dela. Ela foi uma pessoa que até hoje é o que eu passo para os meus filhos. Eu sou grato pelo que ela fez, porque depois da casa dela, acabei seguindo, né, com a minha trajetória religiosa, mas a gente acabou se afastando, né, por nossos motivos pessoais, a gente acabou se afastando. E até então, durante 4 anos, eu segui com a ajuda do meu padrinho, né? O meu padrinho junto comigo, do meu lado, foi ele quem me auxiliou, esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida, né? Esteve ao meu lado, no quarto de santo, tocando a obrigação junto comigo, que é o Pai Marco do Ogum. O Pai Marco do Ogum de Viamão, né? É uma pessoa que está até hoje na minha vida e quero levar pela minha vida toda, né? É um exemplo de pai, um exemplo de padrinho. É uma pessoa que não me deixa cair no chão, né? Assim como eu tenho um amor enorme por ele, uma gratidão enorme que vai ser pelo resto da minha vida, né? E agora, né, depois foi durante 4 anos assim, né, ele comigo, eu seguindo a religião, né, fazendo. Agora acabei encontrando, né, não agora encontrando, mas de fato, oficialmente entrei para o axé do pai Marcelo, de Oiá, né, a família Denagé. Um pai que me acolheu, um pai que já faz um tempo que eu vinha tendo convivência com ele, né, que veio me acolhendo, que veio tirando algumas dúvidas, né. É um pai que agora oficialmente eu posso dizer que é o meu pai, mas antes disso já estava sendo um baita de um pai, né? Nos meus momentos de dúvida, eu corri a ele, né? Um pai presente, é um pai que, em meio a tantos compromissos religiosos que ele tem, né? Mas ele está sempre ali, né? Seja para uma mensagem que eu mando para ele, se ele não responder na hora é porque algum compromisso ele tem, mas daqui a pouco ele já me dá todo aquele suporte, né? Já esclarece todas as minhas dúvidas, né? É uma família muito grande, né? A família Denagé é muito grande, são 130 casas abertas, né? Que o pai tem, que ele, né, governa, mas ao mesmo tempo ele tem todo esse tempo para o filho, né? Eu quero ainda descobrir, nessa minha caminhada ao lado dele, como ele consegue dar conta. Se organizar, né? Muito bem. Exatamente, foi que nem eu disse para ele: pai, eu quero me espelhar, né? Não ser igual, porque a gente, né, não consegue ser igual, mas me espelhar em tanto respeito que ele tem, um axé estendido tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? E poder, hoje ele veio para minha vida, eu acredito que é para agregar, para somar, né? Enfim, é uma pessoa assim que tô admirado por ele, né? Uma admiração por ele, né? Pelo que ele vem trazendo na minha vida em tão pouco tempo, mas já trazendo para minha vida o que ele já trouxe, né? Então, basicamente, a minha vida, a minha trajetória religiosa é essa. E depois de bastante tempo na manhã, depois de 4 anos se governando, andando sozinho, né? Por que procurar um outro pai de santo? Porque eu sempre tive essa carência. Pode parecer que não, mas a carência de ter pai ou uma mãe, né? Que eu possa chamar de pai, mãe, para estar ao meu lado, embora eu tenha o meu padrinho, né? Mas como a gente sempre conversou, sempre deixei ele muito à vontade dentro da minha casa, mas somos de nação diferente, né? Então foi que nem conversei com ele e
chegou num determinado tempo que eu disse, é agora. Eu vou fazer, porque nessa trajetória desses 4 anos, depois de ter saído da casa da Manhana, né, depois desses 4 anos, segui sozinho, né, que nem eu disse, com o meu padrinho no meu lado, mas com o meu companheiro também ao meu lado, né, que nem eu disse, Xangô sempre se fez muito presente na minha vida, né. Tem o pai Richard, Xangô, aonde nós seguimos juntos, né, em busca do nosso propósito, né. Temos uma casa cheia, a família não é pequena, né, mas conseguimos durante esses 4 anos dar conta. Foi em 4 anos da nossa vida que eu e ele adquirimos muitas coisas juntos, né. A casa tem 4 anos? Não, 4 anos da saída da casa da Manhana até agora, quando eu entrei. A casa foi aberta quando? Em 2019, não, 2018. 2018, dia 9 de fevereiro de 2018. A casa foi aberta, primeiro pro Richard, né? E ali eu e ele já éramos casados, eu com a minha Umbanda e Quimbanda, a mãe Ana veio me aprontar depois, foi acho, em 2019 ali, né? Completou, né, os orixás que me faltavam e trouxe meus orixás para casa, né? Então, nesses 4 anos que eu saí do axé até há pouco tempo, foi eu indo em busca, né, daquilo que eu precisava, dos meus ideais, com os filhos, ajudando inúmeras pessoas que aqui passam, né? E aonde veio essa necessidade, que foi essa carência, né? Inclusive, este ano eu tive uma perca na família, que foi a minha mãe carnal, né? Uma pessoa que sempre foi tudo para mim, né? Uma pessoa que sempre esteve ao meu lado. Nunca foi de religião, nunca teve obrigação, né? Mas era uma pessoa que estava comigo em todas as funções, né? E foi um momento muito difícil da minha vida. Isso também me impulsionou a me dar coragem. É agora que eu preciso de alguém, né? Eu caminhei até aqui, né, sozinho, mas agora eu preciso de alguém. E este alguém já estava na minha volta, né? Que nem eu disse, já participava da casa do pai Marcelo, em obrigações, né? Mas oficialmente faz pouco tempo, né, que eu entro pro axé. Como é que foi o início, quando abriram a casa? Quando foi aberto a casa, né, que nem eu disse, primeiro para Umbanda e Quimbanda. Nesta época eu não conhecia ainda, não tinha conhecido o Richard, né. Era uma casa que na realidade eu tinha pessoas que já dependiam de mim naquela época, que queriam ser meus filhos, né, Umbanda, Quimbanda, né. Foi onde o pai Paulo cacicou o meu caboclo, né, aprontou meus exus, abriu a minha casa e ali eu pude já dar o seguimento, né, com casa aberta de Umbanda e Quimbanda, onde eu já tinha vários filhos que pertenciam à casa, né. Mas depois disso, acho que foi uns 2, 3 anos após casa aberta de Umbanda e Quimbanda, aonde eu consegui, né, aonde eu encontrei a mãe Ana, que ela completou a minha África, a África da mãe Amanjá, e trouxe os meus orixás para casa, né. Foi ela quem abriu a minha casa. E ali eu só fui dando seguimento, até porque antes disso, muitas vezes não vinha somente pessoas para Umbanda e Quimbanda, e sim com necessidade, né, de ter nação, que já vieram tendo obrigação, e eu não podia, né, ajudar aquela pessoa para este lado. Mas depois disso tudo facilitou, né, só foi se estendendo o axé a partir daí. E foi fácil abrir a casa ou teve que superar muito obstáculo? Não foi fácil, não foi fácil. A minha vida, eu costumo dizer que a minha vida nunca foi fácil. Sempre, eu acredito, né, todos nós passamos por grandes dificuldades, né, na vida. Muitas superações, algumas decepções, né. Mas eu sempre tive um propósito, eu sempre procurei olhar para frente. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui negativo, né? Eu sempre procuro tirar um aproveito até mesmo de algo que aconteceu
que não foi aquilo que eu esperava, mas eu sempre tenho aquela paciência, que é uma coisa que eu sempre digo, que eu não me canso de esperar, né? Eu vou tentando, eu não desisto, né? Eu sou uma pessoa que eu vou em frente, que eu vou em busca, vou em cima daquela tecla até eu conseguir, né? Nunca desisti, né? Existiu alguns momentos da vida que eu poderia dizer assim, vou mudar o meu rumo, mas não fora da religião, porque eu não me vejo sendo outra pessoa, eu não me vejo sendo de outra religião, mas de um pouco mais devagar. Tive motivos para isso, mas não, nunca parei, né? Inclusive por este acontecimento agora que teve na função da perca da minha mãe, foi uma superação muito grande para mim. Eu achei que eu não ia conseguir seguir em frente. Sim. Mas tanto o meu companheiro quanto os meus filhos de santo me deram força, porque aqui na casa somos muito unidos. Aqui é uma família de verdade. Eu, Abel, eu tenho muito orgulho dos filhos que eu tenho, dos filhos dos afilhados, porque são nesses momentos de superação, de dificuldade, todos estavam junto comigo. Não teve um para mim dizer assim, não estava comigo, né? Então, por eles, eu segui em frente. Por eles, eu não parei, né? Necessitam de mim, né? Então, são pessoas que precisam de mim e ali eu fui seguindo, que são a minha força diária, são eles. Na casa nós temos os filhos do pai Richard e temos os filhos do pai Abel. Isso não acaba criando um conflito? Não. A gente sempre procurou dividir muito, né? Os filhos dele com os meus filhos, embora a gente sempre passa para eles que a família é uma só, né? Aqui somos todos muito unidos, né? Tanto em questão de obrigação, seja para os filhos do Richard ou para os filhos do pai Abel, todos sempre têm aquele comprometimento de estar junto, mas a gente procura sempre não misturar, né? Embora as regras sejam para todos, as mesmas regras que eu passo para os meus filhos são as regras que ele passa para os filhos dele, mas ele sempre à frente dos filhos dele, ele sempre à frente dos meus, para não gerar este atrito. O atrito nunca aconteceu, né? Até porque a gente tem filhos também que tem casa aberta, né? Então a gente sempre procura passar isso, saber separar muito bem as coisas, até para que se tenha uma boa convivência. E isso a gente sempre teve, sempre soube separar, né? Então, é uma família só. A família ela é grande, né? É todos por todos. Não há aquela indiferença, não há aquela questão que os filhos do Richard vão fazer a obrigação e os filhos do pai Abel não vão participar ou não têm que ajudar. Sim, todos têm que ajudar. E assim vice-versa. O senhor é uma pessoa jovem. Até onde pretende chegar? Quais são os planos? Eu sempre fui muito batalhador, né? Ambicioso, sempre de querer mais, né? Para o ano que vem, por um exemplo, já tem alguns projetos a caminho, né? Mas que a gente vai deixar, né, para um outro assunto, mas que já estão a caminho para que possa se estender um pouco mais, né? Tanto para mim, na minha vida pessoal, quanto na vida pessoal do meu companheiro, mas sempre levando aos filhos de santo também, né? Tudo que a gente faz na casa, tudo que a gente faz, decide fazer, é sempre com esta bagagem que são os filhos. Sempre pensando, né? Eu acredito que ser pai de santo é isto, né? Porque muitas vezes a gente tem que pensar primeiro no filho e depois a gente acaba pensando na gente. Porque, como eu disse, aqui somos muito família, muito pai, a gente é muito paizão, aquela coisa de tipo, do filho sentar na mesa com a gente, né? Para um jantar, para um café, é aquela coisa que todos se sentem em casa, como sempre a gente diz, a casa é de todos. Então a gente está sempre procurando melhorar. Então, para o ano que vem, tem os propósitos aí também, mas é aquela situação, a gente sempre tem que melhorar, sempre tenho que melhorar, né? E eu sempre me policio muito nesse sentido, em ser melhor, e com o tempo a gente vai aprendendo, né?
como eu sempre digo, eu nunca escondo de ninguém. Eu sou muito novo, né? Mas eu sempre fui muito curioso ao mesmo tempo de querer aprender, né? De querer poder ajudar as pessoas de uma melhor maneira, da maneira mais correta possível. E é o que eu costumo às vezes muito dizer para todos aqui na casa, que a minha vida não foi fácil para chegar até onde eu cheguei. Mas eu tento amenizar para todos, porque eu sei que a vida não é fácil, né? E eu não quero isso para os meus filhos, né? Embora todos vão passar algumas vezes na vida uma dificuldade, mas eu tento amenizar. Eu sou aquele pai que me dedico muito ao filho 24 horas por dia. Eu sou aquele pai que, se um filho hoje está com um problema, enquanto eu não resolver aquele problema, hoje eu vou dormir pensando naquele problema que amanhã eu tenho que resolver. Eu não sei, mas também não faço questão de separar, de não dar tanta importância, porque já tentei. Porque às vezes a gente sofre muito também. Eu falo por mim, sofro muito por algum problema que o filho esteja passando, ou seja, alguma necessidade, ou às vezes algum problema de saúde. Eu sou o pai, até aquele pai que vai até num médico com o filho, se eu tiver que ir, eu vou, porque isso é de mim, né? Porque eu costumo dizer que na casa que eu não coleciono filhos, né? Não, quando o filho entra para minha casa, não é apenas mais um, né? Eu tenho aquela responsabilidade com ele. Eu assumo a responsabilidade porque são com vida que a gente lida. Então, quando o filho vem para dentro da minha casa, vem para pertencer ao axé, o mínimo que eu posso fazer é dar o meu melhor, né? Estar disponível, né? Ensinar também, que isso é muito importante, é o ensinar, como eu costumo dizer para todos aqui. Tudo aquilo que for feito dentro da religião, né? Seja em obrigação, seja algum trabalho, alguma coisa, tudo tem que ser bem explicado. As pessoas precisam saber o que está sendo feito. Não é simplesmente dizer tem que fazer tal situação, mas a pessoa não estar a par daquilo dali. A mesma coisa é quando entram para o axé, né? Costumo dizer que aqui é uma escola, né? Não aprende quem não quer, porque estamos sempre dispostos a ensinar. O filho sentar, perguntar, entender, porque, querendo ou não, o filho às vezes entra para casa e nem sempre vai permanecer na casa. Mas daqui, pelo menos, vai sair entendendo alguma coisa, né? Vai ser agregado, porque é difícil uma saída de um filho daqui. Filho que entra, tenho filhos antigos aqui na casa, que permanecem até hoje na casa. São filhos que já têm 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem até mesmo de 8 anos na casa. E que segue comigo, porque tento dar todo aquele suporte, o suporte para que seja sempre bem amparado, tenha uma solução, uma palavra, porque às vezes nem tudo é a religião, mas às vezes as pessoas têm a necessidade de ter alguém que escute, né? E tem aquele bom conselho, uma visão de fora, então procuramos sempre fazer isso às pessoas. Os antigos diziam que a gente ensina o preparo, mas não ensina o segredo. Exatamente. O pessoal não compactua com essa ideia e tal. Não, a preparar a gente prepara sempre, né? O segredo de tudo nem sempre conseguimos passar, né? Tudo leva um tempo, né? Leva alguns anos no axé para poder entender, para poder ser passado tudo, seja até mesmo o próprio segredo. Tenho filhos com casa aberta, então eu sempre tento passar isso para eles, porque para mim, no meu entendimento, eu, Abel, conforme vai passando o tempo, as coisas parecem que estão se dificultando um pouco mais, até mesmo dentro da nossa religião, né? Então, as pessoas têm que aprender, têm que poder entender o que é a religião, o que é aquele fundamento, né? Para que não tome amanhã ou depois, pode até sair da casa, mas saiba um caminho certo, sabe poder enxergar o que está certo, o que vai me servir depois. E o segredo de tudo
nem sempre vai ter, mas ao longo do tempo, sim, o firmar, o criar uma raiz, né? Ser merecedor, porque tudo também é da questão de ser merecedor, assim como foi comigo. Né? Eu tive que eu tive que me dedicar para poder saber o que eu sei hoje. Né? Para poder o meu pai de santo, a minha mãe de santo, poder me passar, né? O real fundamento da minha nação, o segredo, né? De algumas coisas. E com certeza, como eu sempre digo, a gente nunca sabe tudo. Né? Tanto é que hoje eu estou no axé do Pai Marcelo em busca disso também. Né, de poder aprender mais, né, de poder dar um seguimento, poder ir mais longe, porque essa é a minha ideia, né? É uma pessoa que vai estar ali e que está ali para me ajudar, ajudar os netos dele também, que ele se faz muito presente em questão disso também. Você se dedica bastante à nação. Isso. Mas quando começou na quimbanda, né? Exatamente. Como é que a quimbanda e a umbanda hoje na casa? A Umbanda e a Quimbanda a gente segue normalmente, mas não conseguimos fazer seguidamente, ter uma data específica de dizer que toda semana há uma sessão de Umbanda, na outra semana uma sessão para Exu, porque o santo acaba consumindo um pouco mais de tempo, se dedicando um pouco mais, mas não que não fazemos. Tem sessões, pelo menos uma vez ao mês, né? Fazendo sessões para o público, onde as pessoas vêm, né? Buscar uma ajuda à sua necessidade, né? Naquilo que está precisando no momento. Sigo a Umbanda exatamente como lá atrás foi passado pelo Pai Paulo. Até hoje eu sigo a minha Umbanda e a minha Quimbanda do mesmo jeito. Como ele fez para mim, eu sigo até hoje. A nível comunitário, sociedade, a casa faz alguma ação social, filantrópica? Sim, procuramos sempre fazer ações desta maneira para ajudar. Até mesmo na questão do Natal agora a gente já está se organizando, porque sempre vamos nas comunidades aqui em Gravataí para poder ajudar, né, poder levar um agrado, um presente, né, para que as pessoas possam ser acolhidas. Aqui a casa é de bastante movimento, porque até mesmo a gente aqui na casa, a nossa própria casa, às vezes é taxado por uma casa de rico, né? Até mesmo tem pessoas que vêm até nós, que hoje está no axé, que antes tinham receio de chegar até aqui, né? Por achar que seria tudo na base do dinheiro, mas não. Teve momentos na minha vida lá atrás que eu precisei de ajuda e não tive também e sempre fui ajudado. A mesma coisa a gente segue levando hoje, né? Ajudando, seja tendo ou não tendo, a gente procura sempre levar adiante essa mesma trajetória de poder estender para todos, né? Porque eu acho que a nossa religião é para todos, independente da classe social, dependente se tem ou não tem. Se o filho chega até aqui não tendo condição, né? Ele necessita muito dessa ajuda para que amanhã ou depois ele possa ter, ele possa ver este resultado, né? Que isso para mim é o mais bonito, né? De poder ajudar aquela pessoa que chegou até aqui muitas vezes sem não ter muito e passa ali um ano, tu vê o crescimento daquela pessoa. Eu acredito que a axé que é passada é desta maneira, não com aquele filho que já vem com tudo, já vem, sabe, já bem estabilizado, né? Então o axé é poder levantar as pessoas, é poder ajudar, é poder acrescentar. E assim, diariamente também são pessoas que vêm até aqui porque sabem que ajudamos muito, né? Então vem aqui pedir essa ajuda e a gente está sempre se reunindo para poder, né, tanto dentro da religião quanto fora da religião, poder ajudar, seja com alimentos, né, brinquedos para as crianças. A gente está sempre neste movimento, assim. O senhor é de uma geração de internet, hoje redes sociais, como é que é conviver com a internet, principalmente com outros pais de santo, né, ou com clientes, com pessoas que são contrárias à religião? Assim, as redes sociais eu uso mais em questão de divulgação.
mas não para demonstrar o meu fundamento, né? A gente diariamente tem muitas funções na casa, até mesmo fora de época, né? Porque aqui na casa a gente toca 3 vezes batuque no ano, né? Mas em questão de fundamento, é uma coisa particular nossa, a gente não expõe, né? Não tenho nada contra de quem faça, mas é a divulgação da rede social que a gente usa, seja para o jogo de búzio, né? Uma limpeza, algo em relação a isso. Não sou contra de quem faz, mas eu tenho esse meu jeito, né? Às vezes a gente é taxado muito por novo, né? E realmente eu sou uma pessoa nova, mas eu levo comigo aquilo que eu aprendi lá atrás. Porque eu comecei, como eu disse, desde novo, e eu tenho aquele costume de quando eu vim lá de trás. Então, algumas coisas em questões de rede social eu sou muito reservado, né? Não gosto de expor, porque eu acredito que religião a gente aprende dentro da nossa casa, né? Para mim, na minha concepção, não é através da internet, não é através da rede social, né? Até mesmo porque para aprender tem que estar junto, tem que botar a mão na massa, né? Tem que perguntar, porque senão na rede social é tudo muito às vezes artificial, né? Mas só que na hora da prática, de tu fazer, como tu vai montar, como tu vai preparar, tu tem que ter o teu pai de santo ao teu lado para poder te ensinar, para poder te explicar. Então, nesta questão de redes sociais, para mim, mais é a questão de divulgação, não de passar o meu fundamento, né? Fundamento, para mim, é aquilo que a gente aprende dentro da nossa casa, que aprende com o nosso pai de santo, né? Ou com a nossa mãe de santo, ou enfim. E ali a gente tem que seguir à risca, porque senão o que começa a acontecer hoje em dia é um cadinho daqui e um cadinho de lá, né? E eu sempre procurei fazer sempre aquilo que me foi passado daquele que estava acima de mim, que seja, foi a minha mãe de santo na época, hoje o meu pai de santo. Sou uma pessoa muito chato em relação a fundamento, né? Se me diz que eu tenho que fazer daquela maneira eu vou fazer. A mesma coisa eu passo para os meus filhos de santo, porque no dia a dia eu sou uma pessoa, mas quando se trata em questão de obrigação, fundamento, religião, aí eu já sou totalmente diferente. Eu sou muito rígido em questão disso, né? Eu tenho 28 anos de idade, mas o pessoal aqui em casa brincam comigo que eu já sou um velhinho, né? Porque até mesmo em dia de obrigação, dia de serão aqui na casa, comigo não tem muitos sorrisos, né? Comigo tem que ser daquela maneira exatamente como eu tô pedindo, como eu tô passando, porque foi o que me foi passado. Eu acho que o mínimo que eu posso passar para os meus filhos de santo é isso. É este fundamento que me foi passado para que eles possam ter o mesmo segmento que eu tive, né? Ter o mesmo axé que eu tenho, né? Para poder plantar mais sementes, colher muito mais futuramente. Então, para mim, o fundamento em si, né, da nossa religião é dentro de casa que a gente aprende, não é em rede social. O senhor falou que tem projetos para o ano que vem que não quer detalhar agora, né? Uhum. Podemos já anunciar uma nova entrevista lá para o ano que vem, com a presença do pai Richard? Com certeza, com certeza. Vai ser muito importante a presença dele, porque ele é uma pessoa que tem um papel muito importante na minha vida, né? Nós somos casados há 8 anos e dentro destes 8 anos, tudo que a gente tem, tudo aquilo que a gente conquistou, né, foi juntos, né? Então é muito importante neste momento, no ano que vem, né, com estes propósitos que a gente tá para o ano de 2023, ele estar presente para que a gente possa debater, para que a gente possa, né, tá compartilhando a essa bonança que está por vir. Pai Abel, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse 3 mensagens. Uma para os seus filhos, a outra para os seus irmãos de religião e a terceira para o público em geral. Bom,
Os meus filhos é aquilo que eu disse anteriormente. São pessoas muito importantes na minha vida. Realmente são a minha família. Os meus filhos, eles se fazem presente de uma maneira que tem muito respeito por mim, assim como eu tenho muito respeito por eles. Isso que eu aprendi, que pra gente ser respeitado, a gente tem que respeitar. Independente de quem chega na minha casa ou dependente de quem tem a obrigação que tiver, né? Então, os meus filhos, para mim, são tudo, né? Os meus filhos são tudo. Por eles eu faço o que tiver que fazer, aonde eu tiver que ir, para poder ajudar, poder dar o melhor. Então, meus filhos me dão muito orgulho mesmo. São pessoas que, assim, ó, eu poderia passar uma tarde falando sobre eles, né? E em questão dos meus irmãos de santo foram assim, me acolheram tão bem na casa do pai Marcelo, meus irmãos, tudo me acolheram de uma maneira sem explicação, porque de fora, né, quando a gente olha, a casa do pai Marcelo, uma casa lotada. Realmente, quando eu cheguei para participar das funções religiosas, eu me assustei um pouco com a quantidade de pessoas. Mas a partir do momento que eu botei os meus pés lá dentro, fui tratado, tanto eu quanto o meu companheiro, fomos tratados de uma maneira jamais que eu não consigo explicar. Né? São umas pessoas maravilhosas mesmo, que receberam de braços abertos, fomos muito bem tratados. Alguns irmãos já estiveram aqui junto com o pai Marcelo, né? E então só tenho a agradecer a eles por terem me recebido tão bem. E ao público geral, agradeço sempre, primeiramente também aos meus clientes, né, que por aqui passam, meus amigos religiosos, né, que passam por aqui pela casa, e aos que eu não conheço também, e até mesmo acabam não me conhecendo, como eu acabei dizendo. Eu não sou muito das mídias, de aparecer nas redes sociais, então às vezes acabo ficando um pouco escondido, né? Mas o que eu tenho para passar é que eu sou uma pessoa que às vezes confundem um pouco pelo meu rosto, pela minha cara, às vezes sai um pouco taxado como antipático, mas nada disso. Eu sou uma pessoa muito querida, sou muito extrovertido, então só tenho a agradecer pelas minhas amizades que eu conquistei até agora e com certeza irei ainda conquistar muito, né? Então, eu agradeço por tudo que eu tenho, eu agradeço pelas minhas amizades, pelos meus filhos, pelo meu companheiro, agradeço por tudo aquilo que eu vivo, eu só tenho a agradecer. Nunca a reclamar da minha mãe, né? A mãe Iemanjá para mim é tudo. A mãe Iemanjá é o ar que eu respiro e tudo que eu tenho dentro da minha casa, seja até mesmo na minha vida pessoal, Iemanjá é quem traz. Sempre foi ela quem trouxe. Então esse axé está sempre em movimento e em mudança para melhor. E nós agradecemos mais uma vez o carinho e a recepção. E quem quiser conhecer melhor o pai Abel, o pai Richard, é só marcar, ligar, dar um pulo. Com certeza. Aqui. Se morar longe, tem vídeo chamada? Tem, com certeza. Com certeza. E aos amigos do Daxé, até o próximo Conversando. Get